Olá, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a disposição de vocês, a audiência de vocês para este webinário. Este webinário, ele encerra o ano, fecha o ano desses diversos webinars que nós fizemos ao longo de 2016. Ao longo deste ano a gente tentou trazer diversos assuntos, procuramos especialistas, trouxemos diversas vozes aqui para tratar muitas modalidades de assuntos. E vamos encerrar esse ano de 2016 com uma mensagem de reflexão também e algumas aplicações para uma nova era, uma era que já está em curso, que nós já estamos inseridos, mas que ela deverá tomar realmente proporções cada vez maiores, cada vez mais visíveis nos próximos anos. E não somente 2017, mas a gente ousa dizer e nos próximos 10, 20, 30, 50 anos nós continuaremos com essa grande revolução que está em curso, né? A grande expectativa desse webinar é que seja realmente uma plataforma, um serviço para que as pessoas façam essa reflexão e possam aprimorar seus processos, né? Então é basicamente isso que nós queremos construir e deixar como legado com este webinário. Meu nome é Rodolfo Barbosa, eu sou Account Manager da Brasiline Tecnologia em São Paulo, na filial de São Paulo, dos negócios aqui, e para mim é uma honra passar esses próximos momentos aqui com você. Dentro dessa agenda que a Brasiline criou para a quarta revolução industrial, esse tema, nós chamamos este webinário de dar disrupção ao conceito cloud, né? E temos aí bem destacadas 4 agendas para tratarmos. A primeira agenda é da quarta revolução propriamente dita, entender como ela foi possível, quais são realmente os elementos que a definem. Vamos entrar depois na digitalização de processos operacionais e vamos depois falar sobre liderança 3.0, o papel do líder e o papel da TI nessa transformação digital. Desde o advento, né, da humanidade, este momento, esta era que estamos vivendo é uma era inédita. Nós geralmente dizemos que a história humana ela é cíclica. Pois bem, essa era que nós vivemos, ela não tem paralelo em nenhum momento da história. Essa era que nós vivemos, ela é uma era totalmente inédita pelos seus elementos, pelas suas transformações e pelo processo de construção linguística que tem promovido na sociedade como um todo. Esse processo, esse momento, é um momento transformacional, não apenas transformador, mas transformacional. Ou seja, é uma revolução transformacional que pega o líder e coloca numa posição junta com o liderado para ambos construírem mutuamente uma liderança, né? As lideranças hoje elas são construídas de forma mútua, líder e liderado, e é esse ineditismo que hoje a gente pode ver dentro da história humana. O mundo hoje ele passa por uma interconexão muito grande. As pessoas conseguem trafegar dados e informações e as tecnologias que permitem esses acessos, essa interconectividade, vai gerando novas e outras qualificadas. É uma sofisticação da linguagem e uma sofisticação da tecnologia que está em curso em todo o planeta. E todas essas novas tecnologias, elas constroem novas tecnologias que amplificam outras tecnologias mutuamente. Então é um processo que não termina, não tem um ponto final. Cada app que nós baixamos, cada solução, cada software que criam, ele na verdade ele trafega para uma nova solução, para uma outra solução mais inovadora, mais destacada. E é sobre isso que nós vamos tratar, sobre essa interconectividade. As mudanças promovidas nessa nova experiência industrial que está em voga, elas são todas exponenciais. Nenhuma é isolada, nenhuma trata isoladamente a sua experiência. Toda ela, qualquer decisão, qualquer novo negócio, qualquer novo aplicativo, qualquer nova plataforma afeta a economia como um todo, os negócios, a sociedade e os indivíduos. Não estamos sozinhos e nenhuma ação que nós tomarmos será tomada sem interferir, sem afetar os outros setores verticais da sociedade.
Por isso, nós costumamos dizer que o futuro pertence ao mais rápido e ao mais inovador. Hoje não tem espaço para quem não é disruptivo. Quem não é disruptivo é analógico, ficou para trás, ficou no mundo 2.0. O mundo 3.0 ele precisa ser rápido, ele precisa ser exponencial e precisa sempre entregar uma nova e inovadora solução ou plataforma ou serviço. A disrupção virou um novo normal. Hoje se espera, hoje o produto esperado, o produto aguardado, ele já é um produto disruptivo. Hoje não existe mais espaço para coisas analógicas, para pensamentos analógicos. Por isso que a disrupção virou o novo normal, o novo esperado. E dentro dessa nova era, que nós chamamos de quarta revolução industrial, é preciso a gente entender como eram as outras três iniciais. Se nós temos uma quarta, pressupõe que nós temos algumas outras revoluções, pelo menos três. E elas são a primeira revolução, a segunda e a terceira. Eu vou fazer um overview histórico muito rápido para a gente caminhar para as demais soluções. A primeira revolução industrial, ela tem um marco muito específico. Que é o século XVIII, na cidade, iniciando ali o berço dela, realmente onde ela foi fermentada e fomentada, é na cidade de Manchester, né, no Reino Unido. As inovações percebidas ali, a criação da máquina a vapor, a criação do tear mecânico e a inovação, né, das ferrovias. Essa é a marca, esse é o milestone da Revolução Industrial do século XVIII. A Revolução Industrial do século XIX e início do século XX, que é a segunda revolução, é a revolução da energia elétrica, a chegada da eletricidade. Com a chegada da eletricidade, processos que antes eram feitos por formas mecânicas começaram a entrar numa automatização, naquilo que seria o embrião da automatização. O conceito de linha de montagem, de produção em massa, de interação social, de facilitação e redução de custos e tudo mais inicia nessa segunda revolução industrial, que data do final do século XIX para o início do século XX. Ainda no século XX, o século XX ele viveu, digamos assim, o privilégio de ver em seu período duas grandes revoluções, dois grandes marcos, a segunda e a terceira, que é a revolução do computador. A partir dos anos de 1960, a gente tem aquelas grandes salas de mainframes, nós tivemos o avanço para o personal computer, para o PC, e também para a internet, inicialmente para fins bélicos e depois para negócios e uso doméstico. Uma coisa importante que a gente sempre salienta é, a despeito de toda essa inovação que está em curso, a segunda e a terceira revolução industrial, elas não foram difundidas, elas não tiveram seu fim ainda. A gente tem um registro de que pelo menos 1,3 bilhão de pessoas no mundo inteiro vivem ainda sem eletricidade, e de todos os 7 bilhões de homo sapiens espalhados pelo mundo, apenas 3 bilhões têm acesso, 4 bilhões não têm acesso à internet, por exemplo. Quero dar as boas-vindas ao nosso conceito de quarta revolução industrial. A quarta revolução, ela traz consigo alguns elementos, algumas inovações. As inovações são percebidas e a gente vai destacar aqui algumas, poucas. Internet ubíqua. A internet ubíqua, a computação ubíqua, relata que a internet ou a computação está presente, permeando o nosso dia a dia, todo o tempo, toda hora, em todo lugar. Você acorda com um computador te avisando, você acorda com um celular te despertando, e esse celular ele tem uma programação para dias da semana. De final de semana ele te desperta em horário diferente, o feriado não te desperta, quando você entrar de férias você desliga, etc. Ele está automatizado o seu despertar. A sua mobilidade está automatizada. Você pede sua mobilidade, você pede o carro que vai te levar por um aplicativo, você aluga um carro por um aplicativo, você seleciona o tal do Uber por um aplicativo, você avalia esse motorista através de um aplicativo. Sensores cada vez menores e por toda parte espalhados. Se você for no supermercado colocar um produto naquela esteira, e aquela esteira vai levar o seu produto até alguns centímetros próximos ao funcionário do caixa e vai parar ali porque haverá um sensor
identificando que ali sobre a esteira tem um produto. Você vai dar ré no seu carro, tem um sensor de estacionamento. Você vai colocar a mão no elevador para ele não fechar, tem um sensor ali que permitiu que ele não fechasse, não causasse um acidente. Você vai entrar num prédio, numa sala, vai ligar automaticamente a luz, ou no banheiro, vai ligar por causa do sensor de calor. Os sensores estão em todos os lugares, em todas as partes, ajudando negócios e pessoas a viverem melhor e a produzirem mais. A inteligência artificial é um outro elemento dessa revolução. Ela deflagra a nova revolução industrial, pois ela traz algoritmos poderosos e sofisticados numa linguagem específica para solucionar e para promover algo que um humano ali faria. Então, uma inteligência artificial é capaz hoje de substituir humanos em algumas funções e futuramente na grande e vasta maioria das funções e cargos e ocupações. Você tem bilhões de pessoas conectadas e isso é um elemento da quarta revolução industrial. Nós vamos ver logo mais alguns números, mas para nos prendermos esses bilhões de pessoas conectadas, são pessoas que trafegam dados, fotos, voz, mensagens, arquivos, música, preferências, localidades, opiniões, etc. Essas pessoas estão interconectadas e hoje não existe mais o longe, hoje não existe mais o inalcançável, existe tudo que esteja conectado um ao outro. O poder de processamento e os recursos de armazenamento hoje são infindos. Hoje cada processador ele responde por milhares de outros devices antigos. Cada gigabyte de armazenamento ele corresponde a inúmeras salas imensas, a museus imensos de arquivos de história. E como eu disse, nós temos alguns números para apresentar, e o legal do número é que ele dá realmente uma dimensão um pouco mais lógica para a gente ter parâmetros, né, de como essa evolução industrial ela realmente é um fator inédito. Vamos começar falando de países. O país mais populoso, a China, versus a rede social mais usada, mais acessada, que é o Facebook. A gente está falando sobre dados, vamos falar que pelo menos 90% dos dados do mundo foram criados nos últimos 2 anos. Para você ter um pouco de ideia, os dados, a grande quantidade de dados da história do Homo sapiens começou a ser criada na Mesopotâmia. Teve a invenção antes da escrita, mas na Mesopotâmia você tem o início dos registros. A gente está falando aí de 5.000, de 4.000 anos antes de Cristo. Vamos nos prender a 4.000 anos antes de Cristo para ficar a conta bem baratinha. 4.000 anos AC, nós vivemos hoje no ano 2016, 6.016 anos. Então, 90% dos dados do mundo foram criados nesses últimos 2 anos. Rodolfo, e que dados seriam esses? Simplesmente os dados da sua área, do seu setor, os dados de log, os dados de relatório, os diários de bordo, os dados de infraestrutura, as cotações do setor de compra, as negociações que eles fazem, as cotações do setor comercial, o diário no CRM, as visitas que o seu vendedor faz, os livros contábeis, os relatórios de perdas e ganhos e riscos que o seu contador faz, os relatórios do jurídico, as folhas, enfim. A gente vai passar a tarde inteira aqui, a manhã inteira, o dia inteiro falando dos dados possíveis que são produzidos, e as empresas elas vão duplicando os dados, e elas vão dobrar a cada quase 1 ano e meio. Então, a cada 1,2 anos, ela vai dobrando, e a gente vai chegar realmente numa questão de custo que precisa entrar na calculadora para que você não tenha uma operação onerosa à medida que cria dados. Para você ter ideia, hoje o custo de armazenamento de 1 GB ele é de 300 ao ano. Há 20 anos era de $10.000. Isso porque a gente nem vai falar da internet, né? Se você pegar a evolução do preço da internet, se nós fôssemos fazer uma projeção da internet, sei lá, em 96, 97, não tinha gigabyte, né? Não tinha giga, link de giga. Mas se tivéssemos com aquele preço de 96, 97, tivéssemos hoje aquele preço praticado, descontada a inflação, certamente 1 GB ele custaria pelo menos R$8.000, facilmente custaria R$8.000. Então você tem o acesso à demanda promovendo um destacamento de capacidade de infraestrutura muito grande para atender e baratear os serviços. A tecnologia ela também está na ponta dos dedos no tablet. A capacidade de processamento desse tablet que uma criança manipula, por exemplo, é uma capacidade superior a 5.000 desktops que
há 30 anos seriam necessários para processar o mesmo nível de informação. Sem falar na evolução gráfica que tivemos, então não tem nem como comparar, né? Vamos falar um pouco de dinheiro promovido, faturamento, a movimentação da economia. 100 bilhões de dólares em 2015 é a cifra da economia de aplicativos. Isso supera com vantagem a indústria cinematográfica, por exemplo, que é uma indústria rica e que existe há mais de século. O mercado de cibersegurança é um mercado que, por conta de tantos dados gerados, tantas acessibilidades, tantas conexões, o mercado de cibersegurança ele cresce no mesmo ritmo. Então, o investimento ele é proporcional ao acesso. E estimamos que em 2020 vamos movimentar 170 bilhões de dólares para o mercado de cibersegurança. Outros elementos destacam a quarta revolução industrial e são tecnologias que fazem simbiose entre o mundo físico, o mundo digital e o mundo biológico. Ou seja, facilita nossa vida cotidiana, facilita a vida dos negócios e facilita a nossa saúde e o acesso à vida. Não dá para falar de revolução industrial sem falarmos de veículos autônomos, sem falarmos, por exemplo, de Tesla Motors. Veículos que estão, alguns protótipos, outros já estão em testes, e isso é o futuro. Futuramente não haverá mais carro próprio, ou isso será muito diminuto. O caso do carro próprio, ele na verdade será um voucher que você terá, um ticket que você terá no cartão de crédito, que você entra no carro autônomo que vai te levar do ponto A ao ponto B, você vai deixar esse carro lá e na volta você vai pegar um outro veículo autônomo para regressar. A impressão 3D. Impressão 3D é algo realmente que mexe muito com a nossa realidade, porque vai permitir uma economia absurda em frete. Imagina que você compre um produto e receba apenas um arquivo e você faz a impressão desse arquivo e tem lá o seu tangível pronto na sua frente, sem tempo de frete, sem tempo de entrega, sem prazo de entrega, sem prazo de desembaraço alfandegário, sem nada disso. O fornecedor e você estão linkados em apenas segundos antes de você ter o seu produto impresso na sua frente. Isso eu estou dizendo no bem de consumo, mas se nós formos entrar para o lado ainda mais vantajoso da impressão 3D, a gente pode entrar no âmbito de negócios. Alguma peça, alguma fábrica teve um problema com alguma peça muito rara de se encontrar, você faz a impressão dela em 3D. Você não precisa acumular estoque, você vai economizar em frete e em estoque. Aquela questão de roubo de carga, seguro do frete, isso vai acabar. A questão de grandes galpões armazenando ferramentas vai acabar. E agora, ainda no âmbito da impressão 3D, a gente precisa destacar o uso para fins biológicos, para fins da saúde, impressão de prótese, impressão de órgãos. Você vai ter um futuro repleto onde a longevidade está conectada à tecnologia. Não dá para falar de quarta revolução sem falar da robótica. Robótica hoje ela já é uma realidade. Hoje ninguém mais se assusta, não é mais aquela questão dos Jetsons, né? Ninguém mais se assusta com o robô, mas a cada dia, junto com a inteligência artificial e a internet das coisas, os robôs eles vão ajudar o ser humano no desempenho de diversas tarefas, desde tarefas domésticas até tarefas específicas voltadas para fins bélicos e também para o setor corporativo, né? Separação de papéis, localização de arquivos, em estoques, grandes estoques de varejos ou entregas como são os drones. Você vai ter o robô cada vez mais presente no dia a dia. Falei de IoT e está aí, internet das coisas, permeando o nosso mundo digital, interferindo em algumas escolhas e favorecendo outras escolhas. Dentro da revolução, o que mais me interessa, o que mais me chama a atenção é o blockchain. Blockchain, ele é o livro contábil do Bitcoin. Ele é um milestone, ele é um marco da história moderna, da história digital, porque ele vai permitir que as pessoas tenham o lastro do seu Bitcoin. Hoje o Bitcoin, até então, o Bitcoin ele era considerado uma moeda
vamos dizer, insegura, né, em questão de fraude, porque ele não tinha um arquivo, não tinha um registro da sua emissão. Com blockchain você vai ter o registro da emissão, então você vai garantir a expansão das financeiras digitais, as fintechs. Hoje você tem um gasto enorme com papel moeda. Não teremos mais esse gasto enorme com papel moeda, porque o Bitcoin ele vai entrar realmente. Hoje nós temos um gasto enorme com IOC e IOF, com impostos sobre operação de crédito financeiro. E isso vai ser história. O modelo bancário que nós conhecemos hoje, monopolizado, de poucos players, eles concorrem entre si com lucros altíssimos, isso irá mudar de alguma forma. Nós teremos financeiras high-techs operando aí de forma muito mais livre, e os bitcoins fazendo o seu trabalho de facilitar a emissão de moeda e protegendo a carteira, porque eles são, pelo menos no âmbito atual, eles têm uma proteção contra a flutuação do câmbio. Inteligência artificial sendo apresentado também como um elemento imprescindível para entendermos essa quarta revolução. A inteligência artificial vai facilitar a vida das pessoas a partir de criações de algoritmos cada vez mais sofisticados. Não dá para falar de inteligência artificial sem lembrar, em 2001, uma Odisseia no Espaço, aquela nave mentindo para a tripulação, dispensando os homens, dispensando a tripulação. Hoje nós temos a inteligência artificial para contra-atacar hackers, por exemplo, e tem um nível de inteligência artificial que estão em projeto, que estão realmente em testes, que está em teste, que é de negociação. Ela é persuasiva, ela tem uma programação de persuasão e tem uma programação de negociação que avalia o que é justo e quais são as margens para o negócio daquela empresa para a qual ela está negociando. E finalizando essa quarta revolução, finalizando essa fusão de tecnologia, nós temos o sequenciamento genético, que é algo realmente extremamente salutar, sem o qual a gente não vai poder ter uma qualidade de vida significativa nos próximos anos. Após o projeto Genoma mapear todo o corpo humano, todos os elementos de DNA do homem, agora nós precisamos sequenciar esse DNA, saber quais são os genes, quais são as estruturas de ácido dentro do nosso corpo que são doentes, que são propensas a doenças, e aquelas que realmente precisam ser valorizadas. É bem possível que nós tenhamos um ser humano futuramente que ele viva muito, 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 e isso é a busca pela longevidade. Só que a grande revolução industrial, ela vai promover uma longevidade também, e questionando a questão do emprego, porque a inteligência artificial de fato vai entrar nas empresas, substituir a mão operacional. Então nós precisamos entender como será feito, né, as bases previdenciárias, as bases realmente financeiras de cada país, como isso irá aguentar. Isso é uma pergunta e isso é uma reflexão para o futuro. Falando de empresas, falando de negócios, há uma particularidade dessa nova revolução. É tudo muito exponencial e tudo muito eficiente. Em 1990, as 3 maiores empresas do globo, o eixo de negócio do globo era Detroit, e você tinha mais de 1 milhão de funcionários empregados para gerar 250 bilhões de dólares e gerar um valor de mercado em ações de 36 bilhões. Hoje, as 3 maiores empresas do Vale do Silício, elas estão lá disputando o mercado com apenas algo superior a 135 mil funcionários, que geram o mesmo faturamento de 250 bilhões de dólares, mas o valor de mercado dos seus papéis supera 1 trilhão de dólares. Portanto, a transformação digital, ela passa por uma transformação dos negócios. E como agir, como ser líder nessa nova era digital? É o que nós vamos tratar agora. Algumas empresas desenvolvem liderança digital, desenvolvem suas lideranças intelectuais para seus setores. E a gente vai mencionar algumas aqui, alguns cases, mas sempre sabendo que hoje nós estamos falando dia 8 de dezembro, quando nós fizemos essa apresentação foi no final de outubro, e até então nós não tínhamos a notícia que a Amazon havia inaugurado sua loja em Seattle. Portanto, na época nós dizíamos, o maior varejista do mundo não possui uma única loja. Nós mantivemos esse slide para explicar que na quarta revolução industrial as coisas ocorrem de uma forma muito rápida. Consta que uma semana nós
presenciamos o lançamento do Amazon Go, uma loja nova, uma loja inédita, baseada inteira em serviço autônomo, com inteligência artificial, IoT e a ideia do conceito de nuvem aplicado à experiência humana. Então, uma loja totalmente de varejo diferenciada. A grande questão é que o varejo pouco inovou. Se você pegar suas compras lá no mapping, na sua infância, ou pegar a loja aí da sua região, da cidade onde você cresceu, e você ver a experiência hoje de varejo que você tem, pouca coisa evoluiu. Você vai ter lojas mais bonitas, você vai ter alguma coisa ou outra mais eficientemente, de redução de custo, alguma coisa realmente que você fale, isso aqui é uma coisa assombrosa, pouca coisa evoluiu. O varejo ficou para trás. O Amazon Go, ele chega com uma loja lá em Seattle, uma loja teste, para ser difundida por todo mundo, para promover uma verdadeira revolução cognitiva na experiência de compras. Vamos falar um pouco do Airbnb. Airbnb é o maior fornecedor de hotelaria e não possui um único hotel, pelo menos até hoje, 8 do 12. Vamos falar um pouco de Uber. Uber, ele não possui um único carro na sua frota, eles usam o carro dos próprios fornecedores, dos próprios motoristas, e até hoje, 8 do 12, não possui um único carro de transporte em sua frota. Netflix, até hoje, é importante salientar, não possui uma única sala de cinema, mas é a maior produtora de seriados e filmes e tem uma capilaridade absurda, porque ela está em todos os mobiles, está em todos os computadores, está em todos os tablets. Vamos avançar um pouquinho e entrar um pouco no segmento de entretenimento e de jogos de realidade aumentada. Vamos falar um pouco do Pokémon Go. O Pokémon Go, quando ele foi criado, ele foi lançado, ele teve um investimento até aquela data de $20 milhões, 12 dias após o seu lançamento. As ações da sua produtora, Nintendo, deu um salto, deu um boom para $14 bilhões, uma valorização de $14 bilhões em 12 dias. Isso é uma coisa assombrosa. Ou seja, um app pequeno, até com todo respeito, bobo, né? Ninguém dava nada, tirava um sarro dos usuários, mas deixou muita gente bilionária num salto desse. E teve o seu recorde em uma semana de downloads no App Store, um recorde em capilaridade por países, um recorde de usuários ativos por dia e muitas empresas buscando o Pokéstop para cadastrar seus estabelecimentos comerciais. No Japão, todos os restaurantes da rede McDonald's cadastraram seus endereços para serem geolocalizados através da realidade aumentada. Então, o nosso ponto de inflexão é entender que negócios e tecnologia hoje eles andam junto e você não tem mais como segregar isso. Todo negócio ele é um negócio digital. Não adianta o cara que quer empreender, ele pensar no negócio analógico, no negócio offline. O negócio dele, para crescer, ele tem que estar no digital e ele tem que ser pensado como digital. Todo negócio deve ter uma estrutura e uma estratégia para o mundo digital. Não tem mais como segregar e não tem mais volta a isso, né? Muitas empresas têm estruturas, diretorias ou vice-presidências do digital, ou superintendentes do digital, que é justamente para dar uma resposta ao consumidor, para realmente não estar apenas na área de marketing ou na área de projetos. Ela tem que realmente pensar, tem que ter pessoas pensando e compreendendo como se dará a experiência de consumo, a experiência de fornecimento, a experiência de atendimento com o digital. Existe um livro muito bom chamado Lean Digital, que fez uma pesquisa com 400 empresas com faturamento anual superior a 500 milhões, a meio bilhão. São empresas de diversos setores, do setor de alta tecnologia ao setor farmacêutico, passando pelo varejo, bens de consumo, seguradoras e bancos. Então são empresas de 30 países diferentes. São empresas todas com estratégia digital. E fica o legado dessas empresas, pois elas foram classificadas como Digital Masters. Essas empresas elas utilizam de forma muito séria a tecnologia para o aumento da lucratividade, da produção, da eficiência e de performance em todas as dimensões. E ela se destaca pelo menos por 2 stakeholders muito bem definidos. Vamos listar as capacidades digitais e a liderança forte. A capacidade digital, ela
tende a transformar as experiências de seus clientes, transformar os processos operacionais internos e os modelos de negócios. Então, ela tem uma capacidade digital para entender como é a relação do cliente e empresa, ela tem uma capacidade digital muito forte para rever seus processos operacionais e uma capacidade digital muito forte para promover a chegada, o advento de novos modelos de negócios. Os Digital Masters também, eles têm uma alta liderança intelectual, uma liderança forte, com uma visão muito bem destacada para executar e transformar o seu meio. As Digital Masters, o grande lance delas, falando em resultado realmente final, é que dessas empresas, dessas 400 empresas listadas, a média dela de vendas é geralmente superior em 9% aos seus concorrentes que não sejam Digital Masters. E o seu lucro, a sua eficiência financeira, ela é 26% superior aos dos concorrentes que não são Digital Masters. Então essa é a necessidade do líder, ele enxergar e transformar o seu setor, a sua unidade de negócio, a sua unidade operacional, o seu bloco corporativo inteiro em um processo digital, porque ele vai ganhar eficiência em cima de todos os outros que estarão correlatos. Em todas as indústrias existe Digital Masters, então isso é para quebrar uma história, né? Uma tese de que somente empresas digitais, do âmbito digital, devam investir no negócio digital, né? A quarta revolução, ela não dá espaço, ela não aceita desaforo, a grande verdade é essa, não dá espaço para amadorismo no digital. As pessoas precisam entender, os profissionais precisam entender que eles estão realmente num negócio muito sério e que a alavancagem no digital vai melhorar a sua performance em todos os outros segmentos. Vamos falar um pouco do alta tecnologia. Você tem esse infográfico aí na sua tela. Alta tecnologia, o setor bancário, de seguro, que é praticamente o mesmo, né? Os players são quase os mesmos, eles dividem suas diretorias ou vice-presidências. Você tem o segmento de hotelaria, telecom, varejo e acaba lá na farmacêutica. Perceba que os grandes players dos Digital Masters estão nessas estruturas da alta tecnologia, até o telecom, varejo, até utilidades, é uma coisa um pouco na média, um pouco um quarto do mercado. E você tem as manufaturas que realmente precisam serem automatizadas, mas empregam muita gente. E tem aí uma curva interessante, um ponto fora da curva, que é a indústria farmacêutica, que é uma indústria extremamente rentável, trabalha com o direito de propriedade, proteção de propriedade intelectual, tem uma propriedade sobre as fórmulas e mesmo assim não faz um investimento no ambiente digital. E você pode fazer uma pesquisa, quais grandes farmacêuticas você consegue ver tendo um relacionamento digital muito forte com o consumidor. São realmente poucas, né? E elas têm tudo para mudar esse quadro. As farmacêuticas têm um espaço porque os seus números, os seus faturamentos, a sua rentabilidade, as suas margens já são bem superiores do que o resto da indústria. O papel do líder nesse mundo 3.0, qual que seria o papel do líder? Nós destacamos aqui pelo menos 4 pilares do papel do líder dentro do novo entendimento disruptivo. Ele tem que ser um cara seletivo. Ele tem que olhar de forma seletiva para as oportunidades e para as contratações. Ele não pode gastar tempo com aquilo que não interessa. Ele não pode gastar tempo com aquilo que não seja do core business. Ele não pode gastar tempo com modalidades que sejam ignoradas por outras áreas. Ele tem que ser seletivo nessa análise. Ele precisa aprender de forma rápida e se dispor a ter esse aprendizado com os mais novos, com seus liderados e com seus gestores e olhar sempre para como poder transmitir esse aprendizado em resultado, como traduzir isso em resultado. No início do final dos anos 2000 e no começo de 2010, você percebe uma frase, um termo muito grande dos livros de coaching, que é a resiliência. A resiliência hoje nós podemos citar direto que é a adaptação. Ou seja, a gente está realmente mastigando o conceito para deixar muito claro. O papel do líder 3.0 é a adaptação. O papel dele é tornar o ambiente dele um ambiente de alta adaptação, um ambiente altamente adaptável para que os seus liderados cheguem e consigam se adaptar. E ele também tem que ser um cara adaptável, tem que ser um cara realmente resiliente, né, para entrar no senso comum,
para que ele consiga absorver com muito aprendizado as diversas demandas que recebe durante o dia. E desafiar modelos, desafiar paradigmas, pensar fora da caixa, isso era para o século passado. No mundo 3.0 não existe mais caixa para você pensar fora, não existe mais essa caixa. Então, existe a contestação de paradigmas e desafiar esses modelos bem aí postos. Porque uma questão importante que a gente quer levantar e que você reflita com a sua equipe, reflita pessoalmente e individualmente não é se haverá um processo disruptivo com a sua empresa, não é se haverá ruptura, mas quando ocorrerá. Isso é uma verdade, isso é uma realidade, isso é questão de tempo. Então, tente antecipar-se ao relógio, tente antecipar-se ao cronograma e fazer realmente a ruptura no seu setor, na sua empresa, na sua unidade de negócio, para que isso não afete de forma negativa a sua performance. Estamos finalizando, seguindo aqui para a última agenda desse webinário, falar um pouco do papel da TI na transformação digital. Nós fizemos aqui uma timeline para você entender um pouco melhor como se deu o processo da reformulação, da produção, passando pelo sistema logístico ao consumo. Então, na era industrial, na era realmente da segunda e terceira revolução, primeira, segunda e terceira, nós tínhamos a fábrica, nós tínhamos o sistema logístico baseado no transporte e nós tínhamos o consumo baseado no cliente. Na nossa era digital, nós não temos mais esses stakeholders definidos dessa forma linear. Nós temos, ao invés de fábrica, nós temos o serviço cloud, nós temos o serviço de nuvem. Na era digital, ao invés de transporte, nós temos apps. Hoje, como eu disse em algum momento da apresentação, nós vamos cada vez menos demandar frete, cada vez menos economizar frete, onde você faz um download e utiliza o app. E o consumo do seu cliente vai se dar via dispositivo, via internet das coisas. Né? Então, qual é o papel do TI? Qual o papel do profissional de TI? O papel da TI como um todo, né, do segmento, nesse novo modelo? Qual é o papel proativo dele? A nova e proativa TI, ela vai prover infraestrutura, vai entregar aplicações de forma flexível, ágil e com alta disponibilidade e segurança. O seu fornecedor tem que estar dentro desse preceito. Pesquise, veja quem é seu fornecedor e veja se ele está te entregando infraestrutura, soluções aplicáveis, fáceis de você gerir, flexíveis, que têm alta disponibilidade e alta segurança. Verifique se o seu fornecedor ele é assim, se está no DNA dele, porque isso vai dizer se ele é um cara 3.0 ou se ele ainda está no ambiente analógico das outras revoluções. E a sua própria área de TI, o seu próprio departamento, tem que ser assim internamente. Ele tem que prover soluções de crescimento de infraestrutura e de barateamento de custos, né? Que sejam flexíveis para os seus clientes internos, para que seja ágil para os seus clientes internos e para que funcione com alta segurança e em HA. Alguns conceitos nós trouxemos também para deixar um pouco mais claro de como isso ocorre, de como essa relação da reformulação produtiva ocorreu. Nós hoje temos o conceito de nuvem híbrida quando a gente entra no cloud, né? Quando a gente vai falar de cloud, a gente vai falar realmente de virtualização, mas também vamos falar de nuvem híbrida, onde você consegue segregar o que é público e o que é privado dentro dos seus dados. Nós podemos falar sobre workplace. O digital workplace hoje é uma realidade. Empresas estão aderindo ao workplace e cada vez mais, sobretudo nas grandes metrópoles com grandes engarrafamentos, congestionamentos, onde as pessoas perdem de 3 a 4 horas de mobilidade urbana, né, nos congestionamentos e perde tempo, perde produção, chegam mal-humoradas e tudo mais. E tem custos, né? Você definindo uma plataforma de workplace digital, você consegue colocar todo o seu escritório, todas as pessoas num ambiente único, mesmo que estejam cada um em home office, né? O Facebook ele acabou de lançar o seu workplace, então é uma solução B2B, e ele já tem tido uma aceitação considerável dessa plataforma. E isso vai facilitar muito a vida das pessoas e trazer qualidade de vida aos funcionários de forma assombrosa, eu garanto. O Cybersecurity é um outro conceito, é uma plataforma, um produto
Brasline, especificamente, trabalha, uma das proficiências da Brasline, proficiências de negócio da Brasline é a cibersegurança. Nós temos empresas melhores no mercado, os melhores players, nós optamos para trabalhar com eles, para entregar uma performance superior aos nossos clientes e às suas empresas. E você pode consultar no nosso catálogo, falar com um consultor que o atende de forma tranquila e vai poder apresentar soluções em cibersegurança. E por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, né? Big Data é o conceito realmente dessa nova era, desse novo setor, dessa nova revolução que vivemos, inédita na história do homem, que é realmente a administração, não somente a produção, mas a análise e a administração e o armazenamento de um volume absurdo de dados, um volume absurdo de logs que são gerados por dia, a fim de manter a operação com alto nível de compliance, com alto nível de auditoria. Então o Big Data é uma solução para o armazenamento e também gerenciamento disso. E, sobretudo, a orquestração disso tudo, né? A orquestração dessas quatro modalidades é uma coisa importante, pois vai ser tratada e para corrigir e mitigar falhas humanas que ocorrem na configuração e na implementação dessas tecnologias. Quero agradecer a todos pelo tempo que desprenderam para dedicar a esse webinário. Quero agradecer muito nosso muito obrigado aqui, muito obrigado à Brasline para a caminhada que tivemos esse ano de 2016. Esse ano foi um ano muito especial para a Brasline, tivemos um crescimento realmente bem significativo. Esperamos que em 2017 seja um ano melhor ainda, a despeito da crise que toma o nosso país. A gente tem realmente um otimismo muito grande para que nós possamos superar esse tempo, né? E temos ainda dias melhores. E a grande questão é com clientes amigos e amigos clientes que estão ao nosso lado, estão nossos parceiros. Então, nosso muito obrigado. Fica essa reflexão para todos sobre um mundo diferenciado, uma experiência inédita que estamos vivendo, e a gente fica à inteira disposição de vocês, nossos consultores, nossa diretoria, para resolver e para tirar quaisquer dúvidas que estejam aparentemente não respondidas, tá? Um ano maravilhoso, um grande abraço e até logo.